Olá, de volta! Nesse episódio eu queria trazer uma reflexão, e colocar para a gente discutir mesmo. Fico muito feliz, inclusive, quando vocês mandam mensagem, interagem, contam dos, dos momentos que vocês passam, das histórias de vocês. Isso me ajuda muito e é ótimo. Então, vou colocar na mesa para a gente discutir sobre uma frase que eu vi. Até uma amiga minha me mandou e eu vi que estava era na Forbes uma manchete, né, falando dos millennials, né, da geração que mirou no sucesso e acertou no burnout. Claro que essa frase chegou até mim, não é mesmo? Porque a gente está aqui, tinha quase um exemplo de burnout agora no meu ciclo social. Que coisa, né, menina? Mas brincadeiras à parte, quando eu vi essa frase, a primeira coisa que me gerou foi aquele sentimento de identificação. Até porque eu sou dessa geração, eu tive burnout e, óbvio, né, gerou esse sentimento de identificação. Segunda coisa que me fez, eu achei meio engraçado. E aí, sabe aquela coisa até meio estranha, assim, quando a gente se identifica com uma frase que é negativa, mas que ela mexe com você, do tipo, ela faz sentido pra você e aí meio que você ri da sua própria desgraça, sabe? A gente faz isso às vezes, né? Chega a ser, a gente acha cômico, é, algo negativo e acha até como um pouco de vitimismo escondido lá no fundo, né? Porque a gente sentiu um conforto em ouvir de fora que tá ruim mesmo, é meio que tipo, ai, sou vítima dessa vida, a minha geração toda passou por isso, então é claro que eu também ia viver isso, né? Mas depois de um tempo, depois de eu, né, achar engraçado, me identificar, ela ficou barulhando na minha cabeça esses dias e eu hoje, especialmente, eu falei, gente, eu ia vir falar hoje sobre transição de carreira e ainda vou falar sobre isso, quero falar sobre. E eu não sei por que me veio essa frase na minha cabeça, eu lembrei dela. E ela me incomodou. É, Primeiro porque eu acho que ela traz, apesar dela trazer uma verdade, né? Algo que a gente vê não só nessa geração, não acho que é só os millennials, eu conheço pessoas da geração Z que estão enfrentando algo muito parecido, tem pessoas no meu ciclo até nessa fase de espiritualidade que eu estou vivendo, alguns retiros que eu vou, conheci pessoas de 50 anos passando por isso. Eu acho que ela fala mais sobre esse momento da humanidade do que uma geração específica. Mas ela traz uma verdade, né? Um fato de que a gente tem muito, mas muitos casos, cada vez mais comum, né? Tendo pessoas diagnosticadas com burnout e com burnout também, que é outro termo que eles trouxeram, que é basicamente aquele sentimento que antecede o burnout, aquela pessoa que você olha e você fala, essa aí vai, se ela continuar desse jeitinho aí, ela vai chegar num burnout. Então, ela traz uma verdade, sim. Só que eu acho que ela traz, ao mesmo tempo, é um sentimento de frustração, né? Como uma frustração, como se essa geração, ao final das contas, o tipo mirou no sucesso, acertou o burnout, o tipo ferrou, acabou para vocês. E eu não gosto desse discurso pessimista, nessa ótica pessimista. E eu não vou trazer uma ótica otimista. A minha reflexão, o que eu quero trazer é uma reflexão mais profunda, sóbria e realista do que eu enxergo com, né, tomando em consideração o meu histórico, o que eu venho aprendendo desde então. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala do mirar o sucesso, eu acho que, na verdade, né, o que a gente vinha mirando era mais uma vontade de pertencer, de ser aceito, sabe? De fazer aquele check da linha da carreira, que é o que as pessoas esperam, né?
dentro da carreira que eu escolhi seguir, bom, o que se entende como sucesso, em tese, é você alcançar, né? Você ser um CEO, você ter ambição, você ser promovido, você ter um cargo bem legal, ter um time grande. E acho que isso a gente mira, não é tanto o sucesso por si só, a gente mira mais aquele reconhecimento do outro, sabe? Essa aceitação, essa vontade de pertencer. E que esconde muito das dores que a gente carrega na nossa vida, né? E quando a gente fala do que eu entendo, assim, por que a gente chegou na exaustão, no burnout, e por que cada vez mais pessoas têm chegado nesse ponto, acho que está muito ligado ao fato da gente tentar fugir da nossa própria realidade, sabe? Das nossas próprias dores. E eu acredito que a pandemia, ela foi, não só eu acredito, né, gente? Todo mundo, várias pessoas falam sobre isso, né? O quanto que a pandemia, ela intensificou esses processos, porque no momento que a gente é obrigado a parar, a ficar em casa, e acaba que as nossas dores, as nossas sombras, elas ficam mais evidentes, a pessoa que não quer olhar para aquilo, o que ela vai fazer? Ela vai fugir disso. Então, ela vai trabalhar mais, né? Ela vai fumar mais, ela vai beber mais, ela vai buscar mecanismos de fuga daquele sentimento que lá no fundo ela sabe que tem algo do que ela está fazendo, da vocação dela, que é o que ela faz todos os dias da vida dela, que às vezes ela tá lá mais por querer pertencer do que realmente por gostar daquilo, de ser aquilo que ressoa com o coração e com ela, sabe? Então, é isso, assim, eu tenho para mim que mais do que esse fator de busca pelo sucesso, eu acredito muito nisso, né, dessa dor que todos nós carregamos de querer pertencer e às vezes a gente a encontrar no trabalho, em exercer esse cargo, estar ali à disposição e ser reconhecido, pererê, pororó, a gente encontra nisso uma fuga para não olhar para o que a gente precisa olhar, para o que a gente veio olhar nesta vida, e, enfim. Então, essa ótica, para mim, eu acho que ela faz mais sentido do que a gente falar que essa geração, e somente essa geração, né, mirou no sucesso e acertou o burnout. E eu acredito muito que, e olhando para o lado, eu acho que mais profundo ainda do que eu tenho visto, assim, para pensar, você aí, quantas pessoas ao seu redor hoje você conhece que estão falando de fazer uma transição de carreira, estão falando de, mesmo que não tenha tido um burnout ou vivido a exaustão, tá? Mas quantas pessoas você não conhece hoje que estão falando sobre isso, assim? Pensa no seu ciclo social. E aí volta a 5 anos atrás. Me fala quantas pessoas você conhecia há 5 anos atrás que estava pensando em fazer uma transição de carreira ou estava vivenciando isso. Não sei você, mas pelo menos o meu ciclo é das pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo, de idades diferentes, tá? Bem diferentes. Tem muita gente vivendo isso, passando por isso, né? E eu acredito que esse é um reflexo do fato da referência de sucesso das pessoas estar mudando muito. Então, quando eu vejo essa coisa do mirou no sucesso, né? Ai, parece aquela chata. Ai, não aceita a pessoa falar uma frase, ela quer discordar da frase, mas é porque
eu acho que ela me trouxe essa reflexão importante, assim. E não que a frase esteja errada, ela está certa, mas eu acho que vale a gente aprofundar mais um pouco nisso, assim. A nossa referência de sucesso, ela está mudando, né? Com o tempo. Ou pelo menos eu sinto que as pessoas estão cada vez mais abertas para aceitarem e estão mais curiosas para entenderem e buscarem mais aquela coisa do propósito, sabe? Não no sentido místico da coisa, não é isso, assim, mas no sentido de você buscar um sentido no que você faz, sabe? E aí eu atribuo muito isso, assim, ao movimento que eu vejo de tantas pessoas ao meu redor buscando mais sentido e buscando principalmente se conhecer mais, né? Então, eu vejo esse movimento da gente sair um pouco daquele mecanismo de fuga, né? E o que a gente está vendo, né, de muitas pessoas chegarem na exaustão, mas depois que essa pessoa chega na exaustão, o que ela faz com aquilo depois que ela tem um burnout? Boa parte dessas pessoas buscam alguma transformação na vida delas, seja uma transição de carreira, seja fazendo um sabático, mas existe essa busca, sabe? Eu não vejo aquela coisa do final da frustração, sabe? Do final triste. Eu vejo a busca mesmo. E essa busca, essa vontade de esse incômodo, né? Tudo começa naquele incômodo do tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ou a gente para de achar bacana, a gente para de endeusar, né, alguns cargos, ou a gente, aquelas pessoas que antes talvez eram a nossa referência de sucesso, né? Você vê que no fim das contas essa pessoa está vivendo uma exaustão imensa e ela nem parece estar feliz. Então, deixa de ser uma referência de sucesso, né? Porque não é simplesmente atingir um cargo. Eu acho que eu sinto, pelo menos as pessoas próximas a mim, e como eu vejo, pelo menos, que as pessoas estão buscando outras referências, tendo outras pessoas como referência. E olha só, eu não estou falando que é necessariamente buscar uma vida mais simples, com menos conforto, né? Uma vida no campo. E se for, ótimo também, mas não é sobre isso, assim, porque você pode prosperar e fazer muito dinheiro fazendo algo que você goste muito, sabe? Ou pelo menos algo que faz sentido para você. Então, eu tenho visto muito isso, muito mesmo, e isso me anima. Claro, porque, óbvio, eu estou nesse caminho também, então é bom você saber que você não está sozinho numa jornada. Mas eu vejo esses efeitos, tanto da pandemia, como das pessoas que chegam na exaustão, como o quanto a gente está se abrindo mais enquanto sociedade, enquanto humanidade mesmo, né? Para a gente dar espaço, a gente tem curiosidade quando a gente vê que alguém está fazendo esse movimento. Não tem mais aquela coisa do tipo. Às vezes tem, algumas pessoas sempre vai ter alguém para julgar e para pensar diferente, faz parte, o contraste faz parte da vida. Mas não tem muito mais aquele julgamento do tipo, nossa, essa pessoa largou o trabalho dela e ela vai fazer outra coisa, meu Deus, essa pessoa é louca. Não, essa pessoa não é louca, porque a gente tem visto muitas pessoas fazendo isso, então eu acho bonito esse movimento, ele me anima de verdade. Inclusive, se você conhecer alguém que está nesse caminho, conecta essa pessoa aqui no podcast.
Não só por uma questão dele alcançar mais pessoas, mas também porque eu gosto muito dessa troca com outras pessoas que estão passando por situações parecidas, isso me engrandece também. E aí eu ia entrar um pouco nas fases que eu enxergo a transição de carreira para refletir, mas eu decidi não falar sobre isso desta vez. Eu acho que eu vou trazer isso numa próxima. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga, me falem aí. Mas eu queria fechar com essa reflexão e de provocar essa pergunta, esse questionamento. O que é sucesso para você? Quais são as suas referências hoje? Quem que você tem como referência de sucesso hoje? Eu falo isso porque eu tenho feito muito essa reflexão. E quando eu olho para trás, eu tenho tantas outras referências de sucesso, de ser humano hoje, sabe? Que me dão mais tranquilidade de que eu estou trilhando um bom caminho, né? Não que as pessoas que antes para mim eram referências, que essas pessoas, né, não são importantes, não no sentido de julgar isso de jeito nenhum. Todas as pessoas que foram já uma referência de sucesso para mim algum dia, elas seguem sendo importantes porque naquele momento elas foram importantes para mim. E todas elas me formaram para eu estar aqui hoje. Mas eu fico feliz de ver essa mudança. E eu fico feliz de ver que eu hoje consigo enxergar o sucesso de uma maneira diferente. Não melhor que ninguém, mas diferente. Sabe? Sabe aquela sensação que tá havendo uma evolução? As coisas estão mudando? Eu não parei no tempo? Então, é isso, assim. Para mim, que eu vejo hoje como sucesso, o que eu busco alcançar de verdade, é expansão. Expansão em todos os sentidos. E estar cada vez mais inteira, mais presente, mais consciente de quem eu sou, para onde eu vou e o porquê que eu escolho fazer as coisas que eu tenho escolhido fazer hoje. Esses porquês mais claros para mim, eles são a minha referência de sucesso. É isso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tem sido muito, muito rico para mim essa troca e essa minha entrega semanal aqui com vocês. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.